Olá, meus amores! Hoje a nossa semana vai ser diferente. Nós vamos começar a corrigir todas as nossas atividades a partir do segundo semestre, agosto. Então, na primeira semana, lá na página 71 do livro de vocês, o grande, o livrão, vocês vão acompanhar comigo, vocês vão abrir lá na página que a tia vai indicar e acompanhar se vocês fizeram a resposta certa, tá bom? Então, a primeira é lá na página 71, que nós vamos falar do artigo definido e artigo indefinido. Acompanhe comigo. Quando Magali pede à mãe que leia o livro de receita, a menina está se referindo a certo livro de receita que ambos já sabem qual é. Se ela tivesse dito um livro de receitas, nesse caso, talvez ela estivesse falando de um livro de receita qualquer. E embaixo nós temos o exemplo, o livro de receita. Certo livro de receita que Margali e sua mãe sabem qual é. Um livro de receita. Um livro de receita qualquer. As palavras destacadas são artigos. O e um, né? O artigo é a palavra que coloca antes do substantivo para determiná-lo ou definir. E aí nós temos o artigo indefinido. São palavras que determinam o substantivo de modo particular. É preciso o, a, os, as. Artigos indefinidos são palavras que determinam os substantivos de modo vago e impreciso, uma, uns, uma. O artigo indica ao mesmo tempo o gênero e a palavra está no masculino ou feminino e o número, se as palavras estão no singular ou no plural dos substantivos. Aí na página 71, que eu disse para vocês fazerem, aí nós temos as perguntinhas. O que é o artigo? Então, se você observar lá no texto que a tia indicou para vocês lerem como base, fala que o artigo é a palavra que colocamos antes do substantivo. Se você colocou isso, tá ok, tá certo. Mas se você caprichou e colocou para determiná-lo ou defini-lo, perfeito. E aí nós temos a letra B. Quais são os artigos definidos? Que nós acabamos de ler também. O, a, os, as. Essa é a resposta da letra B. Quais são os artigos indefinidos? Que nós também acabamos de ler. Uma, uns, uma. Essa é a resposta da letra C. Número 2. Circule os artigos e classifique-os em definido ou indefinido. Você ia marcar aí somente a letra ou a palavrinha, né, que indicava o artigo indefinido ou definido, que nós já vimos, que é o a, o o, os e as. E indefinido, uma, umas, uns. Né? Então você ia circular na letra A somente A. A festa da escola foi muito organizada. Você ia circular simplesmente a letrinha A. E ele é um artigo definido. Muito bem. Letra B. Comprei uns cadernos na loja perto da minha casa. O artigo seria aí uns. Então, ele é indefinido. C. O cantor é afinado, mas canta rock. Então, o artigo aí, no caso, seria o cantor. O, que ele é definido. Letra D. Dei uma bola de mel para Silvana provar. Bala, na verdade. Dei uma bala de mel para Silvana provar. Uma é indefinido. Você ia circular a palavra uma. E a letra E. As crianças ficam contentes com os presentes. Então, você ia ter dois artigos na letra E. As e os, ambos definidos. Número 3, você ia sublinhar os artigos classificados como no modelo.
A amarelinha é uma brincadeira divertida. A, definido feminino singular. Uma, definido feminino singular. Você ia fazer isso na número 3. A questão é: os participantes fizeram o desenho como indicado ao lado. Você ia se grifar os, definido masculino plural, o, definido masculino singular. Então, essa é a resposta da página 71. Espero que vocês estejam acompanhando e aprendendo bastante também, embora com a distância, mas nós estamos aqui para ajudar vocês a concluírem esse semestre também, tirar boas notas, para que o outro ano vocês já estejam numa série mais avançada. Abraços, beijinhos. Dando continuidade na nossa aula de segunda-feira, que nós estamos trabalhando português e história, nós vamos ver lá na página agora 299 o nosso conteúdo, que fala sobre, quem está acompanhando aí já vai saber qual é. Nós estamos falando sobre os povos africanos no Brasil, né? Nós já ouvimos falar da escravidão dos africanos, né? Da chegada dos portugueses ao Brasil e tudo mais. E aí lá na página 299 é uma atividade bem pequena, bem simples. Acredito que não foi difícil responder, até porque nós temos os textos base, e se você acompanhou, você está lendo, você não vai ter nenhuma dificuldade. Aí então lá na questão do livro 200, da página 299, número 1 diz: se havia no Brasil milhões de indígenas quando os portugueses chegaram, por que eles escravizaram os povos africanos? Aí nós temos 3 perguntinhas, você ia marcar simplesmente uma, né? A primeira diz: os indígenas reagiam e os africanos aceitavam a escravidão. O segundo quadradinho: o comércio de escravos africanos era lucrativo para os portugueses. E o outro quadradinho: os indígenas não eram preguiçosos e os africanos muito esforçados. Então você ia marcar o segundo quadradinho, que diz: o comércio de escravos africanos era lucrativo para os portugueses. A número 2, observe essa pintura e complete a ficha sobre ela. Aí nós temos, né, um negro, tempo da escravidão, sendo chicoteado. Aí lá embaixo tem a descrição dessa obra, né? Olha, Punição Pública, 1835. Aí tem o nome do autor da obra, que é Jonas. E nós temos o tamanho dessa pintura, dessa gravura, né? Então você ia escrever lá do lado no quadradinho o nome da obra, Punição Pública, nome do artista que é produzido, que eu acabei de mencionar, né? Jonas. O que representa essa pintura, né? E você, com seu entendimento, você ia olhar para a obra, ia descrever, né, em pequenas palavras, o que essa obra estava representando, né? Que simplesmente é o castigo do povo, né, que vivia escravizado nessa época. E número 3, pela pintura que você observou da atividade anterior, pode-se concluir que os africanos escravizados no Brasil eram muito bem tratados, recebiam castigos violentos, eram tratados da mesmo modo que os brancos, eram preguiçosos. Então, de novo, você ia marcar o segundo quadradinho. Recebiam castigos violentos. Então, aqui encerra a segunda-feira. A gente já vai estar postando o vídeo da aula de terça, quarta, e assim nós vamos seguindo até fazer a conclusão das nossas atividades, tá bom?